Seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Hoje eu vou mostrar para você um resultado da nossa estratégia UFC Day Trade, a versão 6.0. O que aconteceu? Eu vou te falar por que eu entrei hoje com mais contrato, um pouco mais do que eu tenho entrado nessa estratégia. Lembrando que eu tenho várias contas. Essa é uma conta que eu separei para operar somente essa estratégia. Como muitos, né? Muitos que começam pequeno, que chegam no meu canal, muitos estão começando do zero. Então eu mostro a realidade. Para você que está começando, está usando às vezes um ou dois contratinhos aí. Então eu venho operando dessa forma. Hoje foi um dia diferente, um dia eu peguei e entrei nessa conta com um pouco mais de contrato. Eu vou te mostrar aqui por que eu fiz isso, tá? Por que eu fiz isso? Eu vou te mostrar qual que foi o sinal que me deu, que fez eu entrar, aumentar um pouquinho mais a mão nessa conta, para mostrar para você que é possível sim a gente fazer grana nesse mercado aqui. Então, antes de você começar aí no Day Trade, antes de você começar a clicar, antes de você começar a aprender alguma coisa, dá uma olhada aqui nesse vídeo, não saia daí, dá uma olhada nessa estratégia, dá uma olhada nisso que eu vou te falar e não saia daí depois da vinheta. Jonathan Souza aqui, seja bem-vindo. Já vai se inscrevendo no canal, liga as notificações. Porrada nesse like, bora pro conteúdo. Galera, é o seguinte, bom, hoje, né, foi um dia diferente. Eu vou te mostrar aqui a planilha, o que aconteceu aqui. Vou te compartilhar aqui, olha só. Para quem não sabe, a gente vem mostrando essa estratégia, a estratégia UFC, a versão 6.0. É uma estratégia extremamente lucrativa, uma estratégia top para você, né, que não consegue fechar um mês sequer positivo, nem uma semana sequer positivo no day trade. Está aqui uma estratégia que vai te dar uma consistência no mercado. Estou te apresentando aqui uma estratégia que ela tem gerenciamento e tem consistência, né? Tem mindset. É uma estratégia que tem tudo que você precisa para você ir além. Não basta você só ter uma estratégia, você precisa ter uma estratégia que tem gerenciamento, que seja uma coisa assim, ligada, né? É igual uma engrenagem. A hora que ela trava a engrenagem, ela roda certinho. Se tiver alguma coisa fora nessa engrenagem, algum dente faltando, ela vai dar problema. Então não vai rodar certinho. Então, aqui é uma estratégia que eu fiz com a engrenagem certinha. Por quê? Na primeira entrada, a gente, se der loss, a gente não opera mais. Aliás, perdão, se der loss na primeira entrada, você faz a segunda entrada. Então, nas aulas que eu mando para quem adquire essa estratégia, eu já ensino lá que você precisa, qual que é os parâmetros de entrada, né? Qual que é o tamanho de stop, lá tem tudo certinho, tem várias ferramentas que te mostram aonde você vai entrar, onde você vai colocar o seu stop, onde você vai colocar a sua saída e aonde você vai colocar a sua parcial. Então tem tudo lá nas aulas que eu envio para a galera que está adquirindo essa estratégia aqui. A primeira entrada, por exemplo, vou dar um exemplo aqui do dia 1 de agosto, deu um loss de 80 pontos, né? Então é um loss pequeno. Então é isso que eu peguei essa estratégia, essa foi a atualização minha. Achar stops baratos, tá? E fazer um trade mais longo. Na primeira, deu stop, igual deu no dia 1º de agosto, entra na segunda entrada, que lá é tudo mostrado nas aulas como que você vai fazer para entrar na segunda. A segunda entrada aqui, do dia 1 de agosto, deu 350 pontos. Então a primeira a gente estopou com 80 pontos, que foi pouquinho, e a segunda a gente entrou novamente e deu um gain de 380 pontos. Então para que a gente entra na segunda? Geralmente esse gerenciamento é pensando no quê? Pensando em a gente fechar a maioria dos dias do mês positivo. Para você, assim, mês passado, por exemplo, mês de julho, a gente só teve um dia negativo, tá? Vou te mostrar aqui, só um dia, foi o dia 27. Então, a ideia da estratégia é isso. A gente fechar o menos possível, um dia só, às vezes vai ser no mês, e tem mês, vai ter mês que a gente não vai fechar negativo, nem um dia. Então é para isso, porque aí você entra na segunda entrada, tudo certinho, com os parâmetros que eu ensino tudo certinho na estratégia, e você acaba pagando o seu loss, que é um loss pequeno,
e ainda ganhando dinheiro no dia. Então fechamos aí com 270 pontos. Segundo dia, que foi o dia 2 de agosto, a gente na primeira já deu gain. Então foi 410 pontos de gain na primeira. E no dia 3, que é hoje, né? Inclusive ontem eu estava com a planilha errada, eu peço desculpa para vocês. Os dias aqui estavam todos errados, né? Que eu copiei de julho e joguei para agosto. Então não estava certo os meses, estava errado os meses. Então eu tive que alterar aqui os meses. No vídeo anterior estava errado, agora já arrumei, tá tudo certinho. Então hoje dia 3 de agosto, na primeira já pagou. Então ele já entrou na primeira e já deu 180 pontos na primeira entrada. Eu vou te mostrar aqui por que eu entrei com mais contrato, que geralmente eu estou trabalhando aqui com 2 contratinhos fazendo essa operação aqui na minha conta. Né? A gente está operando com 2. Então o que acontece? Hoje eu entrei com um pouquinho mais, tá? Eu coloquei um pouquinho mais de contrato, deu uma forçadinha, eu enchi um pouco mais a mão, tá? Para fazer os pontos que eu fiz ali, a quantidade que eu fiz. Então aqui, ó, se você estiver operando, por exemplo, essa estratégia desde o primeiro dia de agosto até hoje, dia 3, vamos supor que você comece aí com 5 contratos, vai. Você já teria feito R$860, quase um salário mínimo aí com 5 contratinhos nessa estratégia. Com um contratinho já fizemos aí R$170, começando com R$600 nessa conta aqui, né? nessa estratégia, tá? A gente indica começar com R$600 para cada contrato, tá certo? É a estratégia mais barata que você vai ver, mais barata e mais lucrativa que existe na internet inteira. É a única estratégia que eu vou te dar uma planilha. Você vai anotar a primeira entrada e anotar a segunda. Você vai sempre anotar certinho e fazer essa entrada certinho. Essa é a única estratégia que tem. Então, se você procurou já várias coisas por aí, eis aqui uma estratégia que te dá gerenciamento, tá? Se você vai longe com essa estratégia, pode ter certeza. É uma estratégia que tem stop barato, 2 entradas. Para quê? Para você entrar, sair sempre positivo no dia, tá? Sempre positivo. É uma estratégia que vai te ajudar bastante. Você que é iniciante do zero também é bom, porque lá tem tudo detalhado. São aulas extremamente conteúdos didático, bem explicado. Então é muito fácil de você aprender, tá bom? Olha só, essa é uma continha que eu uso somente para operar essa estratégia, tá? A gente fez aqui a primeira entrada do dia, deu mais ou menos por aqui assim, ó, a entrada, mais ou menos por aqui. Eu não posso mostrar certinho os parâmetros, que senão é chato com quem está adquirindo a estratégia, tá? Porque é só quem adquire vai ter as aulas todo com os parâmetros, tudo certinho, as ferramentas usadas, tudo. Então aqui é mais ou menos aqui que deu entrada. Pera, deixa eu puxar que vocês não estão enxergando, né? Pera aí um pouquinho, deixa eu ver aqui. Pera aí que vocês vão enxergar. Pronto, agora sim. Mais ou menos aqui, né, foi feita a entrada, a primeira entrada. Então deu a primeira, já pagou nessa quedinha aqui, ó, mais ou menos nessa queda. Foi mais ou menos nessa queda aqui, tá? Então pagou já na primeira entrada. E a gente saiu no gain hoje na primeira entrada. Aí eu vou te falar por quê, né? Essa estratégia é assim, a gente tem as marcações, né, de suporte e resistência, é price action, né? A gente não usa média móvel, é uma estratégia de regiões. Então a gente marca a região do preço, a gente faz os parâmetros de entrada, né, espera a hora certa. Tem uma outra ferramenta que a gente projeta o alvo, projeta também para fazer parcial, você que vai operar com mais contrato, pode fazer parcial. E já está projetado o stop, tudo certinho, tá? Então, geralmente, o índice, ele fica um pouco lateral, e aí depois ele toma uma tendência, como aconteceu hoje aqui, deu uma lateralidade aqui, ó, né, um pouquinho, depois ele tomou a tendência, fez o pullback e foi embora, tá? Foi um dia um pouco complicadinho, né, para quem não tem uma estratégia, foi, porque o índice, ele tá, se você olhar lá no diário, né, ele tá num rompimento lá. Deixa eu mostrar aqui para você, ó. Deixa eu colocar aqui no diário para você ver. Ó, lá no diário, o que está acontecendo com o índice, né? O índice, aqui no diário, ele ele tá rompendo um topinho importante aqui, né? Então ele estava nessa queda,
Aí ele fez um topo aqui, fez mais um topo aqui, aí começou a subir. Aqui tem um topinho, aqui ele já foi rompido, ó. Aqui ele rompeu, né, esse topo, agora ele está nesse topinho aqui, rompendo esse topo. Então quando ele está no rompimento no diário, a gente está operando os gráficos menores, a gente sente que fica um pouco chato, né? Apesar de também a gente ter as notícias de fora, né? As notícias que dão um pouco de volatilidade, ao contrário do movimento, a notícia de guerras aí e tal, de várias notícias. Então, isso também impacta um pouco aí no índice. Então, quando ele estava rompendo aqui, ó, fazendo um rompimentinho, né, às vezes ele fica difícil, ele bate e volta, bate e volta. Não fica aquele movimento certeiro, que às vezes você entra e vai no alvo, beleza. Não, ele fica voltando. E aí, se você põe no 0 a 0, você sai toda hora da operação. Fica um pouco mais difícil você fazer a operação. Geralmente nesses rompimentos aqui, ó, que ele vai fazer, tá? Então, depois que ele rompeu esse rompimento, faz o pullback para ir embora, quando você entra nessas idas aqui do diário, lá nos gráficos menores, você sente que ele vai mais fácil no alvo. Ele anda um pouco mais, fica mais fácil de fazer a operação. Só que quando você tem uma estratégia na mão, aí é tranquilo, não tem tanto problema no mercado. Você entra ali na estratégia, né, faz a sua estratégia e acabou, põe no bolso e vai embora. Bateu a meta, cara, vai embora, né, já tá tudo top. Não tem o que ficar procurando no mercado. Fez dinheiro, acabou. Então, a estratégia deu entrada pra gente aqui, ó, nessa descida, tá? Nessa descida. E aí o que aconteceu? Por que eu entrei um pouco mais pesado, né, para fazer esse valor aqui hoje, né? Por que eu entrei mais pesado? Porque eu olhei aqui, ó, vou te mostrar aqui, o indicador. Esse aqui é o indicador B3 Trend Alert, tá? Um indicador de pontos de entrada. Inclusive, quem adquirir essa estratégia aqui, eu tô dando esse indicador aqui de bônus, de presente. Então, se você adquirir essa estratégia hoje, tem um link aqui embaixo na descrição desse vídeo. Tem um link que você pode adquirir essa estratégia clicando no link. Se você for fazer pagamento em 12 vezes, tem um link para pagar em 12. E tem um outro link do suporte do WhatsApp. A gente ainda tá com aquela promoção à vista, tá? E aí eu vou dar esse indicador de presente, né? Chama B3 Trend Alert, essas setinhas aqui, ó. Quando estava dando entrada lá na estratégia, eu observei que nessa setinha aqui também deu entrada. Então deu essa seta aqui de entrada. Então isso chama confluência, né? A gente, quando tem confluência no mercado com outras coisas, com outras ferramentas, né? A gente acaba tendo um pouco mais de confiança. Sempre você que opera, inclusive você que já opera no mercado, que está aqui vendo esse vídeo, quando você tem confluência com outra coisa, fica muito mais assertiva a sua entrada, né? Então, se você está vendo, você tem uma entrada ali que você sabe, um gatilho, se outra coisinha ali deu uma confluência, você pode entrar um pouco mais pesado, um pouco mais de contrato, ganhar um pouco mais de dinheiro, tá? Então, assim, quando ele deu essa setinha aqui de venda, né, eu estava observando lá na estratégia que deu também venda. E aí eu entrei um pouco mais carregado e fiz um pouco mais de grana, né? Mas ainda com pouco contrato, não usei muito contrato, tá? Não usei muito contrato aqui para fazer isso aqui, tá? Então, assim, é uma estratégia top? É. É assertiva? É. Ainda mais com a confluência do nosso indicador B3 Trend Alert, como aconteceu hoje. Então, para quem está adquirindo a estratégia, eu estou dando de bônus esse indicador, tá? Eu estou dando de bônus para quem adquirir. Beleza? Então, o que acontece? As confluências, elas são muito boas. Você que está começando hoje, pega uma boa estratégia, tá? Tenha os três pilares de um trade de sucesso. Já aprenda isso nesse vídeo agora, antes de você começar a operar. Os 3 pilares. Qual que são os 3 pilares de um trade de sucesso? Primeira coisa, estratégia. Você tem que ter uma estratégia boa, tá? Esse é o primeiro pilar de um trade de sucesso. Segunda coisa, tá? Então, segunda coisa, você precisa ter gerenciamento. Essa estratégia aqui, o UFC, a 6.0, eu vou te dar de presente uma planilha de gerenciamento para você gerenciar as suas entradas certinho. Então, você tem que ter gerenciamento. Não adianta nada a estratégia sem gerenciamento. Então, tem que ter estratégia, gerenciamento. E a terceira coisa, o terceiro pilar de um trader de sucesso
é um mindset vencedor. Tá? É a sua mente programada para vencer. É já entrar aqui no mercado já sabendo que já venceu. Já tendo vencido você mesmo internamente. Já saber que você é um trader vencedor. Declara isso, que vai dar certo. Tá bom? Então essas 3 pilares você tem que ter. Essa estratégia é top. Né? Ela vai te dar esse norte. É uma estratégia seguidora de tendência. Né? É importante, galera, você ter isso em mente. Você que vai começar agora no mercado. Você saber que você precisa de ter um stop pequeno, barato, mas é um stop técnico. Não é um stop que você vai colocar ali, não é um stop financeiro. O stop financeiro não é bom, né? Você tem que colocar stop técnico. O que é stop técnico? É stop colocado certinhos ali nos topos e fundos, né? A estratégia UFC, ela te dá esse stop técnico. É um stop colocado onde realmente tem que colocar. Aonde que se o preço romper aquela região que o seu stop está, ele vai fazer o contrário do movimento. Então não adianta mais você tá posicionado. Né? Muitas vezes o que acontece? Muitas vezes a pessoa entra, por exemplo, aqui, ó. E aonde que é o stop técnico? Né? O movimento está aqui descendo aqui, por exemplo. E quando você vai fazer uma entrada aqui, por exemplo, vou fazer uma entrada aqui de venda, nessa regiãozinha aqui, o seu stop tem que estar aqui, ó, né, em cima, no stop técnico. Porque se o preço volta, ele passa desse topinho aqui, quer dizer que ele vai fazer aquela retornada, não adianta mais você estar posicionado. E aí o seu stop tem que estar aqui. É o lugar certo do seu stop, é o stop técnico. Quando você entra com stop financeiro, muitas vezes o seu stop não está no lugar certo. Né? O seu stop fica no lugar errado. Né? Por exemplo, o seu stop vai ficar no lugar aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, né? Ah, eu vou pôr stop barato, aí você põe o stop aqui. Aí o preço vem até aqui, depois ele volta, ele faz isso aqui, ó. Aí ele volta, te stop e vai embora pro gain. E ele não rompeu esse topinho. Então o que acontece? A gente tem que procurar estopar no lugares técnicos. A estratégia UFC, ela é colocada o stop em lugar técnico, extremamente técnico. É o melhor lugar que tem para colocar stop. É onde a gente coloca nessa estratégia. E fica um stop barato, porque é na hora que o movimento ele deixa, tem uma hora que o preço ele deixa o stop barato. É naquela retração. Então na hora que ele retrai, ele deixa o stop barato, o stop diminui. Você coloca o stop, dá a sua entrada e vai embora pro gain. Ele te joga para cima, te joga pro alvo. A estratégia faz isso. Ela é pensada para isso, para colocar um stop técnico e colocar um alvo longo. Então é muito, muito, muito boa. É estratégia para você operar no melhor lugar. Se eu te mostrar esse gráfico aqui, por exemplo, olha só. Mostrar esse gráfico aqui, ó. Né? Aonde que a gente tem que colocar o stop, né? Aliás, onde que é o melhor lugar para a gente entrar? Né? Aqui, ó, na venda, né? Aqui. Né? Não aqui, ó, não nesse rompimento aqui, é aqui que eu preciso vender para pegar toda essa projeção. Então a estratégia ela faz isso, ela te dá isso, tá? Ela te dá os melhores pontos de entrada. Então por isso que é uma estratégia extremamente lucrativa ao longo prazo. É uma estratégia, você tem que ter isso. Não adianta, você não precisa ficar indo atrás de taxas altas, de acerto, nada. Você precisa achar uma estratégia que te dá um lucro na semana, que você fecha a semana positivo, que você fecha o mês positivo. Não adianta nada você fechar o dia positivo, né? Isso beleza, é obrigação, fechou o dia positivo, fechou o negativo, beleza. Mas e a sua semana, como é que tá? Você fechou a semana positivo? Você tá fechando o mês positivo? Aí que tá o negócio. Isso depende do gerenciamento da estratégia. Por isso que eu falei no começo do vídeo que é uma engrenagem. A estratégia ela tem que estar certinha, engrenada com o gerenciamento. Então o gerenciamento ele tem que bater para aquela estratégia. Porque o tamanho do stop influencia na segunda entrada. O primeiro entrada tem que ter um stop menor para você na segunda entrada você conseguir fazer uma entrada, pagar o stop e ainda fechar o dia positivo. Essa é a ideia da estratégia. Por isso que ela é uma estratégia inteligente. Porque o primeiro stop, você vai reparar que sempre o stop é pequeno. É o primeiro stop é pequeno.
Então, se você opera qualquer estratégia, mesmo que não seja a UFC 6.0, procure fazer isso. Na primeira entrada sua do dia, procure entrar com stop pequeno, porque a segunda entrada ela tem que pagar o seu stop e ainda você sair positivo. Isso é muito importante para o seu crescimento, para o seu gerenciamento e para o seu sucesso aí no day trade. É extremamente importante isso que eu estou te falando. Eu não estou te dizendo aqui que essa é a melhor estratégia do mundo. Existem muitas estratégias aí no mercado boas. Mas você precisa entender isso daí. Repara bem isso. Se ao final ela te dá um lucro consistente ao longo do tempo, ao longo de uma semana, ao longo de um mês, então presta atenção nisso. Na próxima vez que você for aprender uma estratégia. Se você quiser adquirir a estratégia UFC 6.0, clica aqui embaixo nesse link. Tem dois links. Um é para você adquirir em 12 vezes sem juros. E o outro que é do suporte do WhatsApp, que é uma promoção que a gente está fazendo. 50% de desconto se você pagar à vista. E eu vou te dar um bônus, que é o indicador B3 Trend Alert, tá certo? Espero que você tenha gostado dessas dicas aqui desse vídeo. Espero que você, que está me vendo aqui agora, tenha sucesso no day trade realmente. Se você tem um sonho aí dentro de você, quer ser um trader profissional, tem um sonho de viver de mercado, então eu tenho uma coisa para te falar. Só não dá certo para quem não faz até dar certo. Então faça dar certo. Não desista. Corre atrás dos seus sonhos e vamos para frente. Beleza? Um forte abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!